Nós vamos bater um papo hoje com a Helena Bonumar. Helena Bonumar lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, integrante da Rede de Economia Solidária Feminista, da REFS, e de uma entidade Guaí, que coordena também programas importantes na área da economia solidária no Rio Grande do Sul. E a Adriane Nunes Cordonet. Cordonet. Ah, que chique, né? Essa pronúncia, né? Te apresenta um pouco. Sou a Adriane, todo mundo conhece por Drica, né? Faço parte do movimento Kizomba de Juventude, da Juventude do Partido dos Trabalhadores, e também estou como agente de desenvolvimento na base do Rio Grande do Sul da RESF, e também dentro da rede de confecção solidária, a RIX, lá em Porto Alegre e região metropolitana. Então, legal. Nós vamos falar hoje bastante sobre economia solidária, porque eu estou aqui cercada de duas pessoas que têm uma vida, né, dedicada a esse tema da economia solidária. Mas vamos falar de outras coisas também. Vamos falar do Laranjal, da turma do Laranjal, do PSL, né? Porque o Bolsonaro até do PSL já está pensando em sair. Olha a situação dele, né? Tá ruim, né, o presidente. Mas, Helena Bonumar, que bom poder estar contigo. Nós estamos no nosso live aí para conversar. Igualmente, bastante bom, essa oportunidade também da gente poder estar dialogando e falando na economia solidária e feminista, né? Porque a nossa rede fundamentalmente trabalha com mulheres. E a gente se articulou, eu vi, muito a partir do apoio que nós tivemos da política pública ali, né? Tempo do professor Paul Singer, desde o governo do presidente Lula. A economia solidária ela passou a ser uma política pública nacional, né? E isso fomentou, assim, de uma forma capilar, muita coisa em muitos lugares, né? Então, nós, nessa esteira, passamos a articular uma rede nacional de mulheres na economia solidária, que não é só de mulheres, né? Nós temos um percentual de 5% de homens de boa vontade, junto conosco ali, feministas, né? Trabalhando a ideia da economia solidária como um espaço produtivo de trabalho, associativo, geração de renda, mas também recuperando o que o feminismo nos traz, né? Que é a ideia da economia feminista, ou seja, nós temos que compatibilizar o trabalho produtivo com o cuidado com a vida, né? Em todas as suas dimensões. Então, produzir a vida, né? Pensar na produção da vida, no bem-estar, e a economia solidária tem tudo a ver com isso, né? Dialoga diretamente com isso. Então, não é só o associativismo e a solidariedade ao produzir, é o associativismo e a solidariedade ao cuidar da vida, né? Então, aí, isso tem bastante bom, bastante essa a palavra é forte, né? Economia, então tu tá preocupado. E falando na economia solidária e a solidariedade renda, né, ao produzir, mas é popular, a solidariedade, né? Ao cuidar da vida. Povo, aquela palavra ordinária, então, bem do conceito, digamos, de Paulo Freire também, né? De povo, população, código de classe. E solidária que carrega esse sentimento da humanidade, né? Das pessoas terem esse sentimento solidário. Elizabeth Schmidt está dizendo o seguinte, e eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, curtam, compartilhem, mandem sugestões, mandem suas opiniões. Nosso live é sempre muito interativo, né? E não há comunicação se não há engajamento, tá? Então nós queremos que você se engaje na nossa comunicação. Por favor, companheiros, nos ajude aqui no Rio Grande do Sul a respeito do magistério e escolas estaduais. Você é estudante ainda, né? Me formei há pouco tempo em História e realmente, pelo movimento, né, de juventude, a gente prega muito para retomar o caminho, né, de trilhar uma construção de fato, né, do ensino público de qualidade, né, que a gente perdeu o caminho que a gente estava trilhando, que a gente ainda tinha que avançar. E o governo que a gente tem no Estado está deixando a míngua, né? Todos os servidores, magistério, a carreira dos professores, não há concurso, e os temporários não têm perspectiva, tem um prazo determinado até final de dezembro, que tem emprego, depois mais nada. A gente tem o apoio, claro, da nossa deputada estadual, Sofia Cavedon, que luta pelos magistrados, agora a nível estadual, mas de igual maneira o Estado ele tá ocorrendo um fechamento agora com essa história do finalização do Fundeb, também as escolas... Sim, nós temos uma audiência pública lá no Rio Grande do Sul, inclusive, em relação ao Fundeb, né? Sim. Porque é isso, é organizar a resistência para nos manter conquistas que são fundamentais para qualificar, para retomar um mínimo de qualificação, né?
porque é fechar escolas, é juntar turmas, é desmerecer os professores, é um processo autoritário, repressivo, entendeu? E é um processo de educação, tu conscientizar os jovens, né? Que eles chamam de doutrinação. Não é doutrinação. Escola sem partido. Belo Horizonte aprovou escola sem partido. Vê se pode, entendeu? Não, é tu querer manter as pessoas numa caixa onde elas não possam pensar. Não pensando, tu não quer crescer, não quer evoluir, tu não quer tomar outros rumos da tua vida. Né? É igual antigamente, né, na questão da educação, que a educadora está assistindo, sabe, o ensino positivista. Tu é ensinado a ser só o homem é peão de fábrica, a mulher é dona de casa ou magistério. Então, tu acaba deixando as pessoas só naquilo. E é o magistério sem também o pensamento crítico. É só ali a criança. Nós vamos voltar, viu, Elizabeth? Sim. Continue nos acompanhando. E nós vamos voltar ao tema da economia solidária, mas eu fiz esse flash aqui sobre a educação, porque o Rio Grande do Sul, os professores querem acabar com o plano de carreira, não há concurso público, querem aumentar as contribuições previdenciárias, porque a reforma previdenciária vai pegar também no Estado agora, como pegou aqui em nível nacional, contra todos os trabalhadores na educação. E aqui nós estamos numa luta, Helena Drica, eu queria dizer o apelido dela, porque vamos falar, né, o povo te chama, né, Drica? Nós estamos numa luta aqui, porque aqui há um corte sistemático, principalmente no que preocupa muito, que é o tema da ciência e tecnologia. Sim. Isso, se não tem bolsas, nem no CNPq, nem na CAPES, sim, como é que nós vamos desenvolver ciência? Claro. Não, e o futuro do país em todos os sentidos, né? De se pensar que, primeiro, esse achar que para cima das universidades, dos institutos também, e esses cortes sistemáticos nesse processo das bolsas. Tinham feito um corte brutal e agora complementaram, entendeu? Então, qual é a ideia de futuro, né, que esses não governantes que são responsáveis pelo país atualmente têm? Isso é uma coisa extremamente triste e dramática. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui contigo também. Nós estamos na presença do companheiro que no Rio Grande do Sul foi autor da primeira lei nossa de economia solidária. Depois o Jefferson Fernandes também complementou ali. Mas foi uma coisa muito importante. Ali o Elvino foi pioneiro naquela ocasião da discussão, né, do papel do Estado como fomentador da economia solidária. E a gente ainda não conseguiu implementar no Rio Grande do Sul, porque os nossos governos fizeram um esforço, começaram esse diálogo, mas depois terminou, nós não temos mais secretaria, nós não temos mais conselho de economia solidária no Rio Grande do Sul, né? Então não temos forma de viabilizar isso, que seria um instrumento legal que pudesse dar um suporte para o Estado fomentar a economia solidária. E nós vivemos uma crise de emprego e de postos de trabalho no Brasil, que a gente não acredita que pelo modelo de crescimento econômico do capitalismo aí, financeiro, e a própria advento da tecnologia fortemente, isso não volta aquele padrão de emprego que tinha antes, entendeu? E essa situação, Helena, do nosso projeto na época, e depois a gente teve a participação de vocês muito forte, do fórum, né, estadual, das entidades que ajudaram a discutir conosco. Temos essa legislação que a ideia é ter uma política, ter um conselho, né, a sociedade possa participar, ter créditos, né, são financiamentos, e por isso que não dá para privatizar um Banrisul, por isso que não dá para entregar os nossos bancos, porque é através deles que tu pode viabilizar um crédito, que tu possa ter assistência. Isso é uma coisa muito importante, que tu possa ter pesquisa e acompanhamento, monitoramento sobre esses empreendimentos solidários. Quer dizer, todos esses elementos foram constitutivos desse projeto, que nós estamos agora numa nova tarefa, que é já aprovamos na Câmara, tá? Na Câmara nós já aprovamos um projeto nacional agora de uma política pública. Está no Senado. Nós queremos aprovar no Senado a lei da economia solidária. Então nós queremos no país também constituir, então todas as pessoas que estão acompanhando o tema da economia solidária, nós estamos lutando aqui, né, nas comissões, estamos monitorando, e tem uma frente nacional, como a frente no Rio Grande do Sul, o deputado Jefferson Fernandes na linha de frente dela. Nós estamos aqui na frente nacional, com o companheiro Glauber Braga, que é o nosso coordenador, eu sou vice-presidente dessa frente parlamentar federal aqui do Congresso Nacional, para a gente levar adiante esse tema. E o tema do emprego,
você começou a falar disso, né? Nós estamos hoje com uma situação de emprego, aumentando o desemprego, né? A reforma trabalhista, ela veio exatamente para dificultar ainda mais a empregabilidade, e o que tem de emprego é o emprego informal. Sim, precarizado em todos os sentidos, né? Muito precarizado. E aí ele pega, fundamentalmente, aí eu acho que o fato de vocês trabalharem a rede Arresf feminista, porque a gente sempre diz, né, que o desemprego ele tem sexo, ele tem cor, ele tem, né, geralmente classe, né? Então ele pesa ainda mais sobre as mulheres, exatamente. E aí entra o elemento que a gente tem discutido na economia feminista, né? As mulheres, ainda pela divisão sexual do trabalho, ainda recaem sobre as mulheres todo esse cuidado com a família e tudo isso. Então, por mais que a mulher saia de casa, tenha profissão, trabalhe fora, ou tenha trabalhado fora, né? Recai sobre ela fundamentalmente ainda esse lado de cuidado. Os homens já estão assumindo, muitas vezes ainda naquele caráter de ajudante, né? Então, nós ainda não temos uma cultura de compartilhamento na sociedade, e muito menos nós temos política pública que dê suporte, como, por exemplo, o número de creches que nós deveríamos ter, todo o trabalho de cuidados, que hoje em dia, inclusive, com o corte das políticas públicas, começa a ser privatizado, né? E recaindo sobre as mulheres ainda a carga dessa falta de política pública, de serviço público e tudo isso. E a economia solidária, por ser autogestionária, ela permite a organização do trabalho, a auto-organização do trabalho. E aí ela permite a compatibilização para homens e para mulheres, né, do trabalho produtivo com a vida, com o cuidado com a vida, entendeu? É uma coisa que as mulheres na divisão sexual do trabalho já fazem, é o natural, né? Mas quando a gente pensa em economia solidária e feminista, o que a gente quer dizer é isso, que homens e mulheres possam ter trabalho produtivo, né, remunerado, e possam ter o tempo de cuidar da vida. Mas e a gente sabe que, frente ao desemprego, a ideia da diminuição da jornada de trabalho, né, é uma das estratégias que poderia contemplar que todos trabalhassem. Mas aqui nós estamos remando o contrário. Aqui não só ainda a ideia de expansão do horário de trabalho, porque querem ampliar os horários de trabalho na própria CLT, no caso, na própria lei, e ao mesmo tempo as contratações, digamos assim, temporárias, outros temas, a precarização. O trabalho intermitente. E o trabalho aos domingos. Isso aqui foi uma luta nossa aqui contra o projeto do trabalho aos domingos. Felizmente, o Senado, né, que impediu que acontecesse isso, porque pela Câmara dos Deputados, foi o Senado que derrubou, porque na Câmara dos Deputados, infelizmente, nós perdemos essa votação. Não fosse corrigido no Senado, domingo, todas as outras categorias que hoje, bancário, professor, qualquer outra atividade, poderia trabalhar aos domingos, tá? E não tendo o que a lei garante hoje. O que a lei garante hoje? Sabe quem então trabalha no domingo? Horas extras, né? Hora extra, tem um pagamento em dobro. Ou então tu faz um acordo, teve gente que fazia isso, tipo assim, sempre com acordos com as categorias sindicais, tipo no comércio, né? Você trabalhava o domingo, sim, então você precisava trabalhar 8 horas. Então você não trabalhava 8 horas, trabalhava 6 horas, trabalhava 5 horas, mas recebia como se fosse hoje. Sim. Quer dizer, então tinha um acordo. E agora nada disso ia acontecer. O que ia acontecer é que, conforme o interesse do patrão, ele compensaria na quarta, na quinta ou durante a semana e não pagaria mais em dobro. Esse foi o absurdo. Grica, Narciso lá de Narciso Vila Buglio, de São Caetano do Sul, diz boa noite, tá? Um abraço grande, obrigado pela participação. A Marise Grankoff, vamos às ruas, urgente. Acho que esse é um recado importante, né? Porque é urgente, né? Ela bem botou ali. Bem forte, destacado, né? Sebastião Bran, vamos tomar o nosso Brasil desse louco. Quando eu ouço que ele está assessorado pelo Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho, lá dos Estados Unidos, está orientando os seus próximos a sugerir para organizarem um AI-5. O que era o AI-5 lá em 68? Era depois da ditadura de 64, o ato institucional mais cruel de todos os atos institucionais. Fechou o sindicato, fechou a igreja, prendeu, matou, torturou, violentou, criou um estado de exceção, efetivamente. Quer dizer, é a confirmação máxima. Acho que o AI-5 foi o ato mais duro, né, que confirmou o golpe de 64. Foi o momento mais duro da Revolução.
golpe ali de 64, que foi 68, novembro de 68, 69, né? E ali liberou tortura, ali foi um momento bastante grave que nós vivemos. E o Brasil já fez toda uma releitura disso, né? Já teve a comissão que estudou, que recuperou os casos, já teve todo um debate na sociedade em relação a isso, e a nossa Constituição que recuperou os direitos que aquele processo ali botou por terra, e hoje nós, de uma forma perplexa, vemos que isso está retomando de novo, entendeu? Então as pessoas não têm noção do que significa não ter democracia, não ter liberdade, estar com os direitos cerceados e estar com a vida em risco, né? Está com a vida em risco. E o ato, né, ele acaba sendo a mesma coisa que está sendo implantada nessa nossa nova fase ditatorial, porque além de ser duros os anos de chumbo, né, é isso, tu desmonta a cultura, desmonta a educação, desmonta a segurança, que ele dá aquela sensação de segurança, mas é vigia, né, tu tá sendo vigiado, tu não tá sendo segurado. Aliás, Drica, olha a notícia da semana. Eu vi no início da semana muito assim, mas perplexo. Polícia Federal, aliás, Polícia Civil do Rio de Janeiro, não localiza mais os documentos que poderiam levar à confirmação do mandante do assassinato de Marielle. Mas é isso que a gente tem, é uma prática que recorre desde aquela época. Por que a comissão, na verdade, teve tanta dificuldade? Os DOPS, vários documentos dos DOPS foram queimados. A gente acha documentos de DOPS do interior, mas foram queimados porque queima de arquivo, o nome já diz, é queima de arquivo. E no momento em que tu não acha nenhum documento, embora tenha todos os rastros que cheguem aos mandantes, que tenham todos os rastros que cheguem lá, a parte palpável, que é o que a justiça quer, ou a injustiça quer, ela some. E isso é uma queima de arquivo para que a justiça de fato, que é o que a gente quer, isso é uma coisa extremamente grave, não seja né? feita. E isso recorre a práticas que já faziam anteriormente, que estão sendo retomadas. Aí a gente chega a esse ato institucional que querem colocar de novo. Porque, na realidade, é uma violação de direitos diversos, entendeu? Violação da lei em diversos níveis, e que é banalizada, naturalizada pela imprensa. Porque esse processo da Marielle, como de outros, entendeu? É de maior gravidade, porque tu banaliza o processo e tu torna uma naturalização. Então, é natural que seja assim, fica encoberto, a sociedade acaba não tendo precisão das informações, e isso é um grande escândalo político, e isso é um processo judicial, isso daria um processo judicial enorme, tu entendeu? Mas a nossa justiça também faz tempo que adormeceu, né? Então, para não dizer outras coisas piores. Então, de fato, a gente vive uma espécie de golpe branco, que não é branco, né? Mas é um negócio assim, para um autor de neutralidade. Eu vi outro dia o Guimarães, o jornalista Guimarães, ele escreveu um artigo da Universidade lá de Belo Horizonte, né? Mas ele escreveu, já faz tempo, quando eu encontrei ele esses dias, eu disse para ele assim, eu já confirmou o que tu previas, que era o seguinte: nós temos um presidente fascista, mas o governo ainda não era fascista. Quer dizer, o governo não estava aparelhado com todas as suas estruturas para aplicar exatamente esse conceito fascista autoritário. Até pela incapacidade do presidente também. Isso, mas só que hoje ele está fazendo. Ele está, todos os setores, quando ele acaba com os conselhos, a participação popular, sim, quando ele acaba, na verdade, perseguindo e substituindo e fazendo aquela coisa da ideologização permanente, a caça à esquerda, a caça ao PT, caça às bruxas, vamos dizer assim, né? Como eles costumam dizer, para aparelhar e colocar em todos os órgãos do Estado pessoas, inclusive rasgando regras, como é o caso da PGR, daria para dizer, né? Porque o Temer rompeu uma lógica que nós pegávamos o primeiro eleito pelo Ministério Público para ser o procurador. Ele pegou alguém, o segundo nome da lista, que era Raquel Dodge. Esse aqui agora pegou alguém que não estava na lista. Exatamente. Hoje as universidades escolhem os seus reitores, os estudantes, nenhum deles é indicado para ser efetivamente o reitor.
Aliás, hoje aconteceu um fato bem interessante aqui. Numa das comissões, inclusive com voto do PSL, porque o PSL está numa briga interna, é o Bivar que está lá sendo acusado porque manobrou os recursos e teve candidatas laranja. O Bivar é o presidente do PSL. Sim. O Bebiano, que é um dos ministros dele, que já saiu, que estava denunciado. Não sei como é que o ministro do Turismo, que é do PSL, ainda continua se mantém. É um dos laranjas principais. Isso. Então, mas aí o que aconteceu? Hoje o PSL está numa briga tão forte com o Jair Bolsonaro, porque ele ameaçou também sair do PSL, como se ele fosse o ético e o PSL só fosse o laranjal, e a turma votou o requerimento Pedro Urzay, porque na Universidade Federal Fronteira Sul, que é a nossa universidade lá nas Missões, lá do Sul, do Paraná, Santa Rio Grande do Sul, lá teve um caso onde o reitor foi para o segundo turno. Tinha uma disputa de 2 candidatos que foram os mais votados, e o terceiro, que ficou com pouquíssimos votos. Os 2 foram para o segundo turno e vamos disputar quem é que ia ser o reitor. Fizeram uma votação. Sabe quem é que o Bolsonaro escolheu? E o Weintraub para ser o reitor? O terceiro, o cara que nem foi para o segundo turno. Não foi o segundo turno. Daí hoje o pessoal aprovou uma moção de repúdio. Claro. Entendeu? Essa atitude. Então, o que eu quero dizer assim, para concluir, para vocês falar, o Estado está sendo aparelhado para ser um Estado fascista. Essas são atitudes de um Estado fascista. Então, isso está andando a passos muito largos. E essa questão da intervenção na universidade foi o que se viveu ali na época do AI-5. Né? Então, era todo mundo interventor, né? Todo mundo era nomeado. Bom, não tinha mais eleição para a prefeitura, nem coisa nenhuma, né? Então, nós já vivemos isso e a sociedade brasileira refutou isso e superou isso, né? Então, eu estou vendo que as pessoas ali... Não, tá aí a Nadir, não podemos baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda, tá certo, Nadir? É isso aí, nós não podemos baixar a guarda. Não vamos baixar a guarda. Como a gente diz no estudo, não podemos entregar para os homens. Mas é uma mulher aqui falando isso, não podemos entregar. Tem a participação. E o Pedro Cipriano, ele diz o seguinte, ó, fora Moro, fora Bolsonaro, Lula livre, Lula presidente. Eu não sei se a minha assessoria conseguiria localizar a foto que está na capa da Folha de São Paulo hoje, onde o Bolsonaro parece que está mirando na cabecinha do Moro, né? Se vocês pudessem localizar isso e transferir para a imagem, para vocês olhar, porque na verdade o Moro, tem uma foto hoje no Estadão e na Folha de São Paulo, que mostra o Bolsonaro mostrando a arminha na cabeça do Moro. Parece que ele está querendo fuzilar o Moro, porque o Moro, pessoal, está enfraquecido. Nós tínhamos 2 super-ministros. O posto Ipiranga, Paulo Guedes, que está derretendo, né? Porque a economia do Brasil está estagnada, o desemprego está crescendo, e está em liquidação, está privatizando absolutamente, quer vender tudo. E o Moro está cada vez mais enfraquecido, porque o Intercept, e eu queria ouvir a opinião de vocês agora sobre isso. Vamos falar exatamente do principal assunto do momento no Brasil. Olhem lá a imagem, acho que conseguiu passar a imagem para vocês acompanhar. Olhem bem, isso aqui está divulgado. Tirem a sua conclusão. O que você está imaginando Isso aí não é montagem, tá? Isso aí está nos principais jornais do país de hoje, né? E a interpretação cada um pode fazer. É Bolsonaro com a arminha na cabeça do Moro. Primeiro lugar, assim, uma coisa patética, né? Que é um governo patético, que a gente já sabe, mas esse gesto de violência que o presidente tenta institucionalizar no país, né? Como uma forma de resolução de qualquer coisa, né? Ele aponta para a cabeça do que ele botou na roda como um dos seus principais ministros, né? Então é um governo autofágico, se fuzilando, mas mostra as relações de dentro do governo. Então nós estamos sendo governados por essa turma aí, né, gente? Aliás, aqui tem um comentário. O Moro dava moral para o Bolsonaro. Sim. E agora o Bolsonaro está dando moral para o Moro. Eu não sei até quando. Esse sinal aí me parece que não vai durar muito tempo. Não, e cai por terra toda a imagem do Super Moro, né? Super Moro justiceiro, que de justiceiro não tinha nada, porque era totalmente aparelhado, né? E o namoro deles, namoro entre governo
E um cara que foi bancado pela mídia o tempo inteiro, tu entendeu? Esse Moro como alguma coisa que fosse a solução para o Brasil, para a luta contra a corrupção, tu entendeu? Agora o governo está chafurdando no Laranjal, chafurdando a corrupção, e essa cena patética aí eu quero pegar, assim, falando em arminha, depois vamos passar para outro tema que eu quero dialogar com vocês, que é sobre as revelações que o Glyn está fazendo toda hora ainda e por onde vai. Nós estamos aí prestes a votar na quinta-feira agora no Supremo Tribunal Federal. Tomara, né, a liberdade do Lula para não ter a decisão de prisão em segunda instância, né? Quero ouvir você sobre isso, mas dizer, ontem era dia do professor. Dia do professor. E o presidente da República tem um símbolo de pegar uma criança no colo e armar a mãozinha dessa criança de um gesto de arma. Que exemplo de educação a liderança máxima do país, é o presidente, dá para a educação do país? É inaceitável. Nós temos que refutar este gesto, porque ele não tem nada a ver com a educação, porque ele deseduca e cria essa situação das mortes, inclusive das ágatas. Claro. Não, e é uma questão totalmente... Nós temos lei no país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege as nossas crianças, entendeu? Então, esse processo, esse gesto é um gesto criminoso. E a gente tem Ministério Público também no país que deveria guardar as leis, cuidar das leis, cuidar dos direitos do povo, preservar as crianças, cuidar das crianças, entendeu? Então é isso, nós temos um governante que está fazendo um gesto desse profundamente violador da imagem das crianças. E o que está passando para toda a sociedade em relação a isso, entendeu? É a mesma relação em relação à questão das mulheres, né? Porque é um governo completamente homofóbico, machista, racista e tudo isso. Então isso passa e isso acaba passando para a sociedade que tem as suas lutas, mas também nós temos segmentos na sociedade que são conservadores e temos segmentos da sociedade que se baseiam em lideranças para poder se conduzir, entendeu? Então, quando o governante está passando essas imagens, tu tá deseducando, tu está desconstituindo valores de uma sociedade democrática, né? De respeito à diversidade, de respeito ao ser humano, entendeu? De respeito à própria dignidade, né? E no momento que ele faz isso, a gente vê o índice enorme que tem de violência contra os professores em sala de aula, das professoras sobretudo, né? Até porque se estigmatiza essa coisa da mulher não ter a voz, e a gente vê vídeos circulando dos alunos não aceitarem nenhuma fala de autoridade, de ordem mesmo, de classe dos professores, né? Mas não só isso, né? A gente vê que está tendo uma derrocada desse desmonte, não só a partir daí, que no dia do professor é um dia de luta, mas sobretudo agora, e é um caso, e aí entra essa interferência da mídia, de não mostrar o que acontece, e as mídias alternativas democráticas mostram o crescimento do índice de suicídio dos professores, sim, porque não conseguem alimentar a família por conta dos salários atrasados, escolas, conselhos de pais que fazem vaquinha, cesta básica para ajudar os professores. Então, que sociedade é essa que a gente está querendo trilhar? Se cria intencionalmente esse quadro para daí justificar uma escola militar, enfim, né, para... Não é o fim da picada, né? E a outra coisa, e a ideia da escola sem partido, é porque a ideia da escola sem partido é um partido, né? Isso é um partido. Então é um negócio de morder o rabo, assim. Profundamente, quem fala e quer combater a ideologia, ele está passando a ideologia dele. Ele não quer uma ideologia não é democrático. Não quer o debate. Drica, Helena, nós estamos com mais alguns minutinhos para conversar. Eu queria tocar em alguns aspectos das nossas lutas dessa semana. Vocês estão aqui em Brasília para lutar por pautas da economia solidária? Da economia solidária, exatamente. Dialogando, então, com os parlamentares, né, dos partidos de esquerda, dos partidos que estão do lado da economia solidária, pedindo apoio para a continuidade da luta, da organização da economia solidária feminista, né, dialogando com a frente parlamentar, que nós achamos que é fundamental,
e buscando relacionar aos processos de enraizamento da rede nos diversos estados onde a rede está. Dentro dessa perspectiva, né, eu vi que frente ao desmonte dos direitos do trabalho, frente ao desemprego estrutural, nós precisamos buscar alternativas. E a economia solidária está dentro desse leque de alternativas, né, trabalhando nessa lógica, gerar trabalho e renda de forma cooperada, solidária, né, incluindo, né, trabalhando com os que são considerados diferentes na nossa sociedade, abrindo espaço para aqueles que são marginalizados em relação ao emprego formal que existe, né, mas buscando trabalhar junto. Nós participamos de um processo preparatório ao Congresso da CUT, onde a gente está apostando no diálogo do sindicalismo com a economia solidária. E achamos que muitos frutos podemos ter dessa aproximação, né? Muita solidariedade, muita ação conjunta, né? O movimento sindical está vivendo também os efeitos desse desmonte, desse governo horroroso, e o movimento sindical, nós estamos falando do Congresso da CUT, ele tem uma referência de luta e de construção, de um grande movimento, né? Então, é de um tempo de construção de direitos e diz respeito a todo mundo. Nós queremos ajudar e a preservar. E o trabalho, hoje em dia, né, uma boa parte do trabalho não está representado na organização formal que nós constituímos nesse período. Então, como é que essa organização se ressignifica para se aproximar desse trabalho, né? E que relação nós podemos ter com a economia solidária também? Então, acho que é um diálogo muito rico que já está rolando, né? E a gente está dentro disso. E a questão do feminismo, então, porque a nossa rede de economia solidária é feminista, né? E a gente enxerga nessa formulação da economia feminista a visão da interdependência do processo produtivo com o reprodutivo. Então, quando a gente vai pensar o trabalho, a gente pensar que ele tem essas duas dimensões, né? Nós temos que enxergar o que uma pessoa precisa produzir para chegar no seu posto de trabalho. E o que ela deixa para trás, o que ela fez antes e vai fazer depois, né? Eu digo uma pessoa porque nós achamos que isso é coisa de homens e mulheres, né? Que todo mundo tem que compartilhar. Então, integrar essas duas dimensões, a dimensão do trabalho produtivo com a dimensão do trabalho reprodutivo, vamos dizer assim, cuidar da vida, cuidar das crianças, cuidar de idosos, cuidar de si, né? Trabalhar, fazer o trabalho comunitário, fazer o trabalho social, que a gente é cidadão, nós queremos tempo de participar, nós queremos tempo de militância, né? Então, eu acho que se a gente amadurece como sociedade a partir das nossas lutas, e o povo brasileiro tem uma história linda de luta, de raiz, né? Eu acho que, e nós lá na nossa terra temos as experiências de orçamento participativo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Coisa que o mundo inteiro veio conhecer e é referência no mundo inteiro. Outro dia eu estava vendo uma notícia de um estudioso intelectual em Nova York, um acadêmico em Nova York, que na disciplina dele, numa universidade lá, ele está pautando o orçamento participativo com base na experiência de Porto Alegre. O próprio Fórum Social Mundial, né, que tivemos em Porto Alegre, né, que trouxe tanta referência mundial. E dizer que nós temos experiência na economia, esperança na economia do Francisco. Oba. Porque felizmente nós temos então uma articulação internacional, né? Papa Francisco puxando uma discussão da economia mundial. Não, esse Papa para nós fazer tudo. Frente ao capitalismo e criar alternativas. E uma das lutas fortíssimas de enfrentar o capitalismo agora é pensar no meio ambiente. Porque a pauta da economia solidária. Mostra aí. Mostra aí. Cria da economia solidária. Cria da economia solidária, uma feminista. pessoa lá de Porto Alegre, alineado do Benjartes. Ela faz Lulinha, ela faz Mostra vários um pouquinho trabalhos mais bonitos. perto assim para pegar essa imagem bem linda, simpática. O Lulinha, eu tô carregando ele para todo lado, porque aí, aqui é onde ele não deveria ter saído. E é isso para onde aí. a gente quer que ele volte. Que volte. Então tá, nós vamos então encerrando porque na quinta-feira vai iniciar um debate. Eu pessoalmente não acredito que na quinta-feira os ministros supremos cheguem a votar, tomara que votem, mas eu acredito que está se constituindo uma maioria no Supremo Tribunal Federal para que não haja a aplicação da pena, a penalidade, a sua aplicação em segunda instância. Nesse caso, o Lula foi injustamente preso, não só pelo tema da arbitrariedade do Moro e da República de Curitiba,
mas também por todo o processo que o Intercept agora mostrou, está mostrando, evidenciando das fraudes que foram cometidas. Outro dia, gente, olha o absurdo aquela turma de Curitiba, outro dia para entreter, para distrair a população, quando o Temer estava vinculado com seus temas de corrupção, aí vamos distrair um pouco aí, vamos falar do sítio da Atibaia. Quer dizer, eram comentários ridículos que faziam entre eles, mas eles foram constituindo, né, vendendo essas matérias, né, a mídia comprando elas totalmente, né, com sempre com interesses de fora do país, aqui dentro, né, das petrolíferas e tal, para destruir também a economia brasileira, porque eles se prestaram também para isso, gerar desemprego, enfraquecer a nossa economia, tirar a nossa soberania. Eles acabaram levando isso. Então eu acredito que quinta-feira nós vamos sim trabalhar para o Lula livre, tá? Porque ele nem deveria estar lá, né? Então que mais gente use essa designação e que com isso a gente possa, de fato, criar um ambiente de iniciarmos. Esse foi o debate que nós fizemos essa semana, né? Nós tivemos o lançamento da Frente da Soberania, o Requião, tantas lideranças estavam conosco, o Patrus em Porto Alegre há poucos dias atrás, Helena, né? E o que se dizia? Nós temos que iniciar uma luta para revogar as medidas de privatização, de reformas que foram feitas. Exatamente. Revogar, porque são destrutivas para o país. Né? E no Rio Grande do Sul nós já temos experiência nisso, né? Porque a CE foi estatizada, né? A CRT foi estatizada. Então, no nosso território lá nós já fizemos isso antes. Só que agora, né, os Leite da Vida e o Sartori já estão fazendo de novo o povo não participar, né, inclusive do controle, né, para essas empresas poderem ser vendidas. Então, pessoal, é muito sério isso. Então, quinta-feira, né, depois de amanhã, vai iniciar o debate, então, no Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito que encerre a votação em si, né, mas vai iniciar o debate, está se constituindo uma maioria pela soltura, né, do presidente Lula, que é fundamental. Acho que temos que apostar nisso, temos que nos manifestar. Nós mesmos vamos acompanhar o processo aqui no STF sobre esse tema. Lembrando que sem a perda dos direitos políticos. Sim. Sim. Aliás, nisso Lula é 10, né? Nisso Lula não vai se sujeitar. Não vou entregar minha dignidade por uma liberdade. Está certíssimo. Entendeu? E ele tem se manifestado bem firmemente em relação a isso. Tá. E a gente tem que pensar que não pode perder os direitos políticos, porque tu acaba perdendo até o teu direito quanto cidadão. Porque não é só o direito de se candidatar, porque todo cidadão é um agente político por natureza. Então tu está perdendo até a tua própria razão de ser, que está na Constituição, de ser um cidadão, de exercer a cidadania. Então a gente tem que lutar pelo Lula livre com todos os seus direitos, integralmente políticos e de cidadania intactos. Muito bem. Belo encerramento do nosso live hoje. Só lembrando duas atividades importantes dessa semana. Nós tivemos na terça-feira aqui uma audiência pública sobre o tema do marco regulatório do saneamento. Você sabe que o Temer e agora o Bolsonaro, que isso aí é um Temer piorado, como lá no Rio Grande do Sul o Leite é um Sartori piorado, ele está mandando agora um projeto de lei para nós fazermos a privatização da água. Nós derrubamos a MP 844, a MP 868, que já faziam esse processo de privatização, e na terça-feira estava lá do Rio Grande do Sul o Vinícius, o Arilson, o Vinte, estavam aqui debatendo conosco no seminário Nereu Ramos lotado. Eu estive lá todo o tempo junto com eles, porque eu faço parte dessa comissão para não privatizarmos a água. Isso é fundamental, o saneamento tem que ficar público. E aí, mais uma vez, Helena e Grica, o mundo, Paris, só vou falar de Paris, né, para a gente não falar de Tocantins, vamos falar aqui, vamos falar de Paris. Paris privatizou a água, mas depois que o serviço ficou mais caro, que o serviço ficou com qualidade inferior, sabe o que Paris fez? Reestatizou a água. Então, o mundo caminha para um lado e nós mais ré aqui. Então assim, esse é o recado. Então, segunda-feira teve essa audiência pública. Semana que vem, sobre o tema do saneamento, nós vamos debater entre nós, deputados, e no dia 30, que é na outra semana, querem votar já na comissão. Então, esse processo, mobilização, prefeitos, governadores, defensores das entidades, vamos lá se manifestar. E segundo tema, e aí vale mais uma vez para o nosso querido Rio Grande do Sul, o governo federal está lançando, né, um programa especial, que é o PPI, que é um programa de parceria de investimentos, né, porque eles têm aquela lorota de mentira que aí vem capital privado para investir, é só o público que investe nessas áreas estratégicas, de vender a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens, né, Urbanos. São vários estados que já foram entregues para os estados, mas outros estão ainda na mão da CBTU. E nós temos o transporte
então sobre trilhos no Rio Grande do Sul, que é o nosso Transurb. E o Transurb também está na mira de análise para ser privatizado. E eu fui o que convoquei, na verdade, através de uma sugestão que foi aprovada na Comissão do Trabalho, para que nós tivéssemos audiência pública sobre isso. E nós tivemos essa audiência pública ontem, aqui em Brasília. Qual é a conclusão? A conclusão é que se tem 50% de subsídios, se hoje o preço é R$ 4,20 lá do trem, coloque mais 50%, ou seja, vai ter uma passagem entre R$ 6 a R$ 8. E é um 6 a 8 reais. O nosso Transurb, ele abarca 5 cidades, né, da região metropolitana. E é trabalhadores, estudantes que dialogam, que moram em Porto Alegre, estudam na região metropolitana, ou o contrário, e a gente vem lutando, né, aliado, né, estudante, trabalhador, contra a privatização, mas a gente tem que entender que o capital ele não é a favor do trabalhador. Então, o Estado, a gente tem autonomia contra o Estado. A gente tem autonomia para dizer ao Estado que chega, mas a gente não tem autonomia para dizer que chega para o capital. Então a gente tem que lutar pela nossa soberania, pela Petrobras, que também entra no fator da educação, saúde, saneamento, por conta dos royalties que se vão. Então a gente não tem, a gente tem que lembrar que a nossa soberania é de ponta a ponta. Então se uma coisa é privatizada, abre brecha para que todas sejam, a nossa qualidade de vida caia. E os petroleiros, Grica, estão usando sempre do poço ao posto, né? Então a gente tem a liga e o modelo completo e exatamente isso aí está afetando. Então, sobre o tema do Transurb, nós então temos marcado junto com o deputado Jefferson Fernandes, que eu quero agradecer a parceria dele, junto com a Sofia Cavedon, tá? Uma ação conjunta e com o Sindimetrô, que também nós falamos, o pessoal estava presente conosco aqui, a própria Melchiona, nós também conversamos junto com ela aqui, os colegas deputados. Nós vamos fazer uma audiência pública, então, dia 24, que é a semana que vem, 18 horas, 6 horas da tarde, uma quinta-feira, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Então, já que você falou dos jovens que usam tanto, os nossos estudantes, venham conosco nessa audiência pública, dia 24, na Assembleia Legislativa, tá, Gui? Lá em Porto Alegre. Nós estamos falando com as 5 câmaras de vereadores de Canoas, de Sapucaia, de Esteio, de São Leopoldo e de Novo Hamburgo, que são as regiões beneficiadas com o trem, né, nos trilhos do nosso trem, para a gente fazer um grande debate para impedir que esse Transurb seja privatizado e com isso tenha um custo tão alto para o consumidor, tá? Para o cliente nosso que usa esses trilhos, tá bom? Pessoal, muito obrigado, obrigado Helena, obrigado Grica, né, pela participação aqui, não só vocês que participaram conosco, e nós queremos meio normatizar aqui às quartas de noite, 8 horas, o bate-papo, sempre com alguém que nos ajuda aqui no nosso live. Um abraço, curtam, compartilhem. Aqui, né? Aqui, ó. Lula livre. Isso aí, valeu, obrigado.